Olá, crianças! Como vocês estão? E como está a realização das atividades? Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um familiar adulto e da sua professora ou professor. A sua escola também continuará acompanhando as atividades propostas e seguirá apoiando o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora ou professor assim que voltarmos à escola para que possam validar as suas aprendizagens. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e seu caderno para que possa realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe se caso a gente pular alguma atividade. Certamente a gente realizará em um outro momento. Continue com a rotina de estudo que você já estabeleceu aí na sua casa. E sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, cantar, dançar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para facilitar o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te ajudar. Neste roteiro, vamos terminar a sequência didática Produção e Destino do Lixo. A sequência didática do 4º ano é Produção e Destino do Lixo e nós encontramos essa sequência a partir da página 197 no seu livro. Para realizar as atividades, lembre-se sempre de colocar a data e registrar o que fizeram no caderno de língua portuguesa e no livro, ok? Primeira atividade, atividade 3C, Produzindo o Resumo, página 204. Nossa primeira atividade desse roteiro será retomar os materiais de pesquisa que vocês conseguiram na semana anterior. Como foi a sua pesquisa? Encontrou algum texto na internet sobre o tema que escolheu? Ou alguma revista, livro ou reportagem no jornal sobre o seu tema? É importante que você tenha no mínimo 2 textos selecionados. Agora será o momento da leitura do material, mas antes da leitura, retome na sua atividade 3A. Nessa atividade 3A, você pensou em qual lixo pretende pesquisar e anotou algumas perguntas no seu caderno. Por exemplo, número 1, o que você quer saber sobre o lixo? Número 2, como ele é produzido? Número 3, o que podemos fazer para produzir menos lixo? Número 4, como pode ser reciclado? Número 5, há algum risco de vida envolvendo a sua produção? Número 6, ou existe algum risco de vida envolvendo o destino, o seu destino do lixo? Qual é o fim desse lixo? Nós podemos usar os procedimentos que aprendemos nos roteiros passados, certo? Grifem trechos importantes para responder essas perguntas. Organizem e sintetizem as informações desses trechos, reescrevendo-as com as suas próprias palavras aqui no caderno. Lembre-se de colocar um título do seu trabalho, que é o tema que você escolheu, e os subtítulos, ou seja, o que o seu resumo ou síntese vão falar. Eu vou te dar um exemplo. Lixo doméstico, alguns dados importantes. Perceba que o título é lixo doméstico e o subtítulo, alguns dados importantes, e em seguida já vem o texto.
E aí, terminou o seu texto? O que você achou? Releia o que você escreveu no caderno, olhe as perguntas que você escreveu, pense e responda oralmente. Sua pesquisa respondeu às perguntas feitas no início do trabalho? Você conseguiu usar os procedimentos de leitura para selecionar informações? Grifou parte do texto, sintetizou informações reduzindo-as ao que era realmente importante? Apresentou um resumo com título e subtítulo? O resumo está escrito de forma que, se um outro colega quiser ler, ele vai compreender o assunto tratado? Numa pesquisa, pode acontecer de algumas questões ficarem sem respostas, pois não foram abordadas pelas fontes selecionadas. Lembrando que fontes são os locais de onde retiramos as informações, como jornais, revistas, livros ou sites na internet. Nestes casos, você tem duas opções: buscar novas fontes de informações e continuar com a sua pesquisa e registros, ou interromper a pesquisa caso as informações que encontrou já tenha te auxiliado a aprender mais sobre o assunto, ou seja, se não conseguiu responder todas as perguntas que você fez na atividade anterior, mas te fez assim aprender mais sobre o assunto. Tudo bem, essa pesquisa já valeu. Segunda atividade, atividade 4A, trocando informações pesquisadas, página 204. Nessa próxima atividade é indicado no material que seja realizada em grupo, mas, como estamos ainda em distanciamento social, faremos algumas adaptações. Esse é o momento de compartilhar o que nós pesquisamos. E que tal gravar um vídeo apresentando o seu trabalho para compartilhar com os seus familiares e amigos? Para realizar a gravação do vídeo, peça ajuda de um familiar que possa emprestar o celular e te ajudar na hora da gravação. Mas você sabe gravar um vídeo? Eu vou te dar algumas dicas. Dica número 1, preparar o conteúdo para filmar. Ah, mas isso nós já temos, não é mesmo? A sua pesquisa será apresentada no vídeo. Lembre-se da importância do tom e da expressividade da sua voz e usar o texto apenas como apoio da sua fala. Tente falar sem ler, mesmo que não fique idêntico ao texto. Se quiser, faça pausas entre suas falas para ir lembrando dos assuntos. Conclua a sua apresentação dizendo qual a importância de nos preocuparmos com a produção e o destino do lixo e que cada um de nós pode fazer algo para incorporar o que aprendemos em nosso dia a dia. Dica 2. Selecione um local adequado. Para saber o local ideal para gravar seus vídeos, considere em primeiro lugar o que você vai transmitir. A mensagem precisa ter conexão com o ambiente. Evite gravar dentro de banheiros, por exemplo. Outro fator muito importante é a escolha de locais fechados ou ambientes internos. Eles são mais indicados por terem menos barulhos, mas certifique-se que não terá barulho da TV, do liquidificador ou até mesmo de um cachorrinho latindo. Dica 3. Cuidado com o áudio. Ambientes onde há ruídos de obras e construções, mesmo que distantes, podem atrapalhar o seu áudio. Que tal fazer uns testes? Grave um vídeo bem curtinho e assista. O áudio ficou bom? Tem ruídos atrapalhando? Dica 4. Ajuste a iluminação. Você pode aproveitar a luz natural, mas muito cuidado para não deixar sombras. Nunca grave o vídeo contra a luz. A câmera precisa estar de costas para a luz, de forma que você esteja contra a janela. Se acaso perceber que a iluminação não está correta e notar sombras na cena, basta adicionar alguma fonte de luz, posicionando um abajur ou acendendo a luz mesmo, de modo a iluminar um ponto necessário. Dica 5. O enquadramento do celular.
O enquadramento correto é manter o celular com a lente na altura dos olhos. O contato visual ajuda o público a se conectar com a mensagem. Essa é uma estratégia que transmite segurança e confiança a quem está assistindo. O ideal não é olhar para a tela, mas para a lente da câmera. Dica 6. Acione o modo avião. Lembre-se sempre de colocar o celular no modo avião. Essa função foi criada para desabilitar conexões e manter segurança nos voos. E é uma excelente aliada para evitar chamadas ou interrupções durante a filmagem. Dica 7. Posição correta do celular. Filmar com o telefone na posição vertical pode parecer ótimo quando você está olhando para a tela do celular. Mas assim que você compartilhar o vídeo em qualquer outro lugar, o resultado será uma imagem no meio da tela com faixas pretas em ambos os lados. Dica 8. Cuidados com a lente. Durante o manuseio do celular, que é um aparelho multifuncional, a lente é um dos dispositivos que mais sofrem danos, como por exemplo a sujeira. O processo de limpeza é super simples e exige pouco esforço. Um pano felpudo, uma flanela limpa ou um papel toalha molhado já é o suficiente para garantir a limpeza. Dica 9. Evite surpresas desagradáveis. Lembre-se sempre de verificar o carregamento da bateria do seu aparelho e também se a memória é suficiente. Dica 10. Faça um vídeo teste. Assista seu próprio vídeo, observe o áudio, o enquadramento e a iluminação. Ficou bom? Caso não tenha ficado, você poderá gravar novamente ou quantas vezes quiser, ajustando tudo o que precisa. Terminando o vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Ou, se quiser, peça para um responsável publicar na página do Facebook usando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Terceira atividade, atividade 4B, avaliando o trabalho. Página 205. Essa será a nossa última atividade dessa sequência didática. Vamos resgatar cada etapa que realizamos e faremos essa reflexão juntos, certo? A primeira etapa, apresentação do tema. Nessa etapa, nós lançamos a proposta de estudarmos um pouquinho sobre questões tão importantes do meio ambiente. Etapa 2, levantando questões e analisando fontes de informação. Nessa etapa, aprendemos um pouquinho sobre o tema por meio de leituras e reflexões. Etapa 3, leitura de textos e elaboração de um resumo. Aqui aprendemos a ler para estudar, grifando as partes mais importantes do texto e reescrevendo-as, fazendo assim um resumo. Na hora de estudar é só reler o resumo, mais prático, né? Etapa 4, leitura de texto e organização de sínteses. Nessa etapa também aprendemos a ler para estudar, mas agora fazendo sínteses, ou seja, lendo parágrafo por parágrafo e escrevendo as ideias principais. Etapa 5, o esquema a partir da leitura do texto. Nessa etapa construímos um esquema a partir de um texto. Para a construção desse esquema, fizemos os procedimentos de resumo e de síntese. Grifamos os trechos mais importantes e escrevemos sínteses para conseguir relacionar um subtítulo com o outro. Você lembra? Essa etapa foi uma das mais trabalhosas. Etapa 6, leitura de texto com questões antecipadas. Já nessa etapa, antes de ler o texto, antecipamos as questões para que enquanto líamos pudéssemos ir grifando as respostas. Uma maneira bem prática de estudo, não acha? Etapa 7, definindo os subtemas de pesquisa. Depois de todas essas aprendizagens, chegamos à reta final, a nossa pesquisa. Nessa etapa, você escolheu um subtema sobre o lixo para pesquisar. Etapa 8, buscando novas fontes de informação para a pesquisa. Aqui, aprendemos onde procurar sobre o tema escolhido. São tantas opções. Mas a maneira como se pesquisa foi novidade para você, não é mesmo? Etapa 9,
produzindo um resumo. Depois de todo o levantamento do material pesquisado, vocês fizeram a leitura de tudo, destacando os trechos que respondiam às perguntas norteadoras, lembra? Assim, produziram um resumo de todo o material. Etapa 10, trocando informações pesquisadas. Depois do resumo e da revisão que fizemos, essa foi a hora de compartilharmos os saberes. Convidei vocês a gravarem um vídeo apresentando o tema pesquisado. Etapa 11, avaliando o trabalho. Aqui, avaliamos nossa trajetória, finalizando a nossa sequência didática. Quantas etapas, não é mesmo? Agora que vocês relembraram comigo cada passo que demos, vamos para a nossa atividade final, ou seja, a etapa 11, que é a atividade 4B na página 205 e 206 do seu livro. Nessa atividade, vamos avaliar o que fizemos, ou melhor, vocês vão se autoavaliar. Mas você sabe o que é uma autoavaliação? É quando você mesmo se avalia, ou seja, você olha para aquilo que fez ou o que produziu e pensa sobre o que deu certo e o que não deu muito certo, para da próxima vez que fizer, faça melhor, evitando os mesmos erros e mantendo os acertos. Vamos lá? Quarta atividade, atividade 4B, página 205 e 206. Sobre o comprometimento do grupo e sobre meu comprometimento com as atividades nos momentos de discussões coletivas e de trabalho em grupo, que são as questões da página 205, nós não faremos análise porque não trabalhamos em grupo com a nossa turma, não é mesmo? Portanto, essas questões ficarão sem respostas, ok? Vamos analisar somente a sequência sobre propostas de ações para colaborar com a conscientização a respeito da produção e do destino do lixo, que são as questões da página 206. Eu farei a leitura das questões para vocês. Sobre a sequência. Número 1. Qual a etapa didática que você mais gostou? Por quê? Número 2. Qual etapa você achou mais difícil? Por quê? Número 3. O que você aprendeu sobre o que é preciso fazer quando se lê para estudar um assunto? Número 4. O que você achou mais importante no estudo sobre a produção e destino do lixo? Sobre propostas de ações para colaborar com a conscientização a respeito da produção e do destino do lixo. Número 1. Que ações podemos desenvolver na nossa sala de aula? Número 2. E na escola? Número 3. E em casa? Número 4. E em nosso bairro? As respostas dessas questões devem ser escritas no seu caderno, combinado? Algumas atividades não foram assim tão simples de realizar, mas não se preocupe. Se você tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Atividade 3C, produzindo um resumo. Atividade 4A, trocando informações pesquisadas. Atividade 4B, avaliando o trabalho. Chegamos ao fim das atividades desta semana. Guarde todo o seu material com muito cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça ajuda a um adulto ou peça para que esse adulto entre em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou também envie um e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara, canal aberto 60.2. Mas, se perder alguma videoaula, não precisa se preocupar, pois também continuam disponíveis na página do Facebook ou no canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais usando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima!
Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.